Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Hoje, com a graça do Senhor Deus, nós iremos dar continuidade justamente em nossa exposição bíblica puritana que temos feito no livro de Gênesis. Hoje é domingo, o dia do Senhor, então é o dia que nós estamos expondo, com a graça de Deus, o livro de Gênesis. E já estamos no capítulo 8º, e eu espero que os irmãos, as irmãs, você, meu amigo, minha amiga, aproveite muito justamente a nossa exposição que iremos fazer. Perfeito? Então, hoje nós iremos falar justamente sobre a disciplina da espera e a obediência da fé. Iremos fazer essa exposição bíblica com base em Gênesis capítulo 8, versículos 13 até o versículo de número 19. Perfeito? Nesse diapasão, então, nós estamos aqui considerando justamente esta perícope de Gênesis, essa exposição bíblica puritana que temos feito aqui para a glória do nome do nosso Deus, não buscando novidades. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma buscando nenhuma novidade. Nós estamos aqui justamente sintonizados e percorrendo as veredas antigas da teologia reformada, em especial a teologia reformada com foco no pensamento puritano inglês, que é justamente a base epistemológica e teológica do nosso Ministério Cinco Solas. Sim, o Ministério Cinco Solas é um ministério teológico reformado protestante, mas tendo por base a teologia puritana inglesa. O nosso objetivo aqui, é claro, sempre foi a glória de Deus, a edificação dos santos e a salvação dos perdidos. E se você deseja aprofundar-se nestas preciosas doutrinas, eu convido a permanecer atento, pois o Senhor tem uma mesa farta para nós hoje. Nós iremos aqui estudar, no dia de hoje, justamente esta disciplina da espera, como você pode ver aqui no nosso slide. Nós vamos ter aqui uma exposição bíblica puritana, com base na teologia reformada clássica, e teremos também aqui aplicações pastorais para a igreja, para você, meu irmão, minha irmã, e no final também nós teremos aplicações aqui para você que ainda não é um crente, para você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Você tem um lugar aqui também, no sentido de que nós estamos apresentando a você, meu querido amigo, minha querida amiga, essa exposição bíblica, como tudo que nós fazemos aqui no Ministério Cinco Solas, visando também para que o Espírito Santo, com a graça de Deus, possa adentrar no seu coração, regenerar você e fazer morada. Então você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é crente, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, você é muito bem-vindo aqui para estudar conosco, para considerar conosco estas verdades maravilhosas das Escrituras Sagradas. Eu convido os irmãos, as irmãs, a você, meu amigo, minha amiga, para que vocês abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 8. Nós faremos a leitura dos versículos 13 aos versículos 19. Perfeito? Essa é a perícope que nós iremos considerar no dia de hoje, os versículos 13 até o versículo número 19. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 8, versículos 13 a 19, está aqui na tela, e vamos ler juntos? Sucedeu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês,
secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra. Traze-os fora contigo, para que povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o do que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. Esta é a palavra do Senhor, meus irmãos. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos e verdadeiro alimento para as nossas vidas. Vamos orar? Graças te damos, nosso Pai amado, Senhor Deus dos céus e da terra. Santo, santo, santo é o teu nome. Venha a nós o teu santíssimo reino e seja feita a tua santíssima vontade. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, que são muitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, te suplicamos que o Senhor não permita que nenhuma heresia seja ensinada aqui ou aprendida, mas leva a nossa mente cativa à tua palavra, para que nós não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados irmãos. Meus irmãos, situemo-nos na história. Nós não estamos aqui diante de um mito. Isso aqui não é um mito, não é uma fantasia, não está romanceado, tá? Definitivamente não estamos diante deste recurso literário, que é válido, mas que não é o caso neste momento. Nós estamos diante aqui justamente de um fato histórico datado pelo Espírito Santo. Nós estamos no ano 601 da vida de Noé. O ano 601 da vida de Noé. O texto é preciso. Passou-se exatamente 1 ano e 10 dias, desde que as comportas do abismo se abriram até este momento final. 1 ano e 10 dias. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, imaginem isso. 375 dias confinados. Confinados. O silêncio lá fora agora reina. O juízo havia passado. A arca, que serviu de útero para a preservação da vida, agora repousa tranquila. A igreja, representada aqui pela família de Noé, está prestes a herdar uma nova terra. Você pode observar no gráfico aqui, que está justamente à nossa esquerda, nós temos aqui o contexto da cronologia desses fatos. Nós temos no ano 600, no mês 2, no dia 17, nós temos o exato início do dilúvio, tal qual as Escrituras Santas nos ensinam. Isso é um fato histórico. Então, no ano 600, no mês 2, no dia 17, inicia o dilúvio. Já no ano 601, depois da criação, exatamente no mês 1, no dia 1, as águas secam. E Noé pode observar que essas águas haviam secado. E ainda no ano 601, mas no mês 2, no dia 27, repare os detalhes da cronologia das Escrituras Santas. A terra
se torna habitável. Deus fala com Noé, a terra está habitável. Então a duração total dentro da arca, por parte desta igrejinha de Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, foi de 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Que coisa, meus irmãos, espetacular. Meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, nós não estamos aqui, repito, diante de um mito, de um recurso literário romancístico. Não, nós estamos diante de um fato histórico tão importante que o Senhor Deus, em sua misericórdia e exatidão, faz questão que Moisés, ao escrever esses fatos, seja preciso na sua data, na sua cronologia. Ano de início do dilúvio, 600, mês 2, dia 17. Quando as águas secam, ano 601, mês 1, dia 1. Momento em que a terra se torna habitável novamente, conforme a palavra de Deus endereçada a Noé. Ano 601, mês 2, dia 27. Percebe? Agora, eu gostaria que você considerasse justamente a possibilidade de se inscrever no nosso canal oficial, justamente no Telegram. E está aí o endereço aqui embaixo, t.me/5solas oficial. Neste nosso grupo no Telegram, t.me/5solas oficial, você terá diversos recursos de estudo, de aprimoramento na palavra de Deus, com foco na teologia reformada puritana inglesa, onde nós esperamos dar elementos e instrumentos para que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, aprenda esta rica tradição teológica puritana e, principalmente, que sirva para o seu encorajamento espiritual, seu alimento espiritual e para a sua vida de piedade. E que haja verdadeiramente salvação na sua vida. Vamos continuar. Aqui, meus amados, surge uma tensão fascinante, que é o coração, é o cerne da nossa aula de hoje. A tensão entre a visão que Noé estava tendo naquele momento e a palavra de Deus. A tensão entre a visão e a palavra. Perceba que o versículo 13 diz que Noé viu que a terra estava seca. No versículo 13, nós observamos que Noé tem a percepção visual de que a terra estava seca. O olho de Noé dizia para ele o seguinte: está pronto, o juízo passou, a terra está seca. O instinto de Noé, que estava preso ali há 12 meses, 1 ano, o instinto dele como ser humano, naquele local, cheio de animais, fechado, dizia: saia, Noé, saia, Noé. Mas a boca dele permaneceu fechada e os seus pés permaneceram parados. Por quê? Você se perguntou por que Noé não saiu imediatamente da arca quando ele viu que já havia terra seca? Por quê? E a resposta é simples, direta, piedosa e perfeitamente aplicável aos nossos dias. Porque a palavra de Deus ainda não tinha chegado com esta ordenança de que ele saísse da arca.
A grande tese que nós vamos aprender e defender hoje é esta: a visão humana, tanto a de Noé quanto a minha e a sua, esta visão humana, por mais clara que pareça, não pode ser o guia suficiente para nós, cristãos genuínos, para nós, os puritanos dos nossos dias. Nós não andamos conforme a nossa visão individualizada. Nós andamos por fé. Não um fideísmo cego em qualquer coisa, não. Nós andamos por fé, mas fé em quê? Na palavra de Deus revelada. Nas Escrituras sagradas. Nas Escrituras sagradas. Meu irmão, esta tensão entre a visão e a palavra, entre aquilo que Noé havia visto com os seus olhos e exatamente o que Noé fez, esperando a revelação da palavra de Deus, deve servir de cerne para nós e de paradigma para a nossa vida. Muitas das vezes a nossa visão, muitas das vezes não, quase sempre vai nos enganar. Vai nos mostrar uma direção, um caminho que vai ser agradável aos nossos olhos, ao nosso coração, mas não vai nos conduzir de maneira adequada, porque o que nos conduz de maneira adequada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é a palavra do nosso Deus. É a palavra do nosso Deus. Percebe? É o que nós vemos aqui no versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Então foi a visão que Noé teve. Só que Noé não seguia pela sua visão, pela sua vontade, pelo seu coração. Você percebe isto? Noé não seguia por isto. Noé espera a revelação da palavra do Senhor Deus. Aquele mesmo Deus que manda ele entrar na arca, Noé aguarda a ordem para que ele venha sair desta arca. E como eu disse, a nossa tese teológica é muito simples. A visão humana não é suficiente para guiar os passos do crente. É necessária a palavra de Deus. É necessária a palavra de Deus. É o que nós vemos aqui. A visão humana não é suficiente para guiar os passos do crente. É necessária a palavra de Deus. Percebe? Observem comigo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meu amigo, minha amiga aqui que está aprendendo conosco aqui no Ministério 5 Solas, aqui embaixo, t.me/5 Solas Oficial, nosso grupo no Telegram. Venha estudar teologia puritana conosco. Se inscreva aqui no meu canal no YouTube, clique em compartilhar, curtir, para nós espalharmos a teologia puritana. E você gosta do puritanismo? Você ama o puritanismo? Então, vamos discipular mais pessoas. Aqui no Ministério 5 Solas, no nosso grupo aqui de baixo, t.me/5 Solas Oficial, nós temos a possibilidade de um discipulado individualizado. Se você for homem, comigo; se você for mulher, com a irmã Kate, minha esposa, onde nós iremos guiar justamente o ensino da teologia puritana para você. Então, venha conosco aqui aprender justamente a teologia reformada puritana no nosso grupo no Telegram. Observem comigo agora, meus amados irmãos e irmã, meu amigo, minha amiga,
a diferença crucial entre o versículo 13 e o versículo 14. Entre o versículo 13 e o versículo 14. Vamos ler de novo? Vou pegar aqui a Bíblia. O versículo 13 diz assim: Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra, então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Vamos ver o versículo 14. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. A terra estava seca. Então, no versículo 13, no primeiro dia do ano, observe que Noé remove a cobertura e vê a superfície seca. Então, no versículo 13, Noé vê a superfície seca quando ele remove a cobertura. Mas somente no versículo 14, note, quase 2 meses depois, no dia 27 do segundo mês, é que a Bíblia diz que a terra estava de fato seca. Notam a diferença entre a visão de Noé e quando a terra estava de fato seca? Aqui, entre os versículos 13 e 14. Nesse sentido, o comentarista puritano inglês Matthew Poole dá-nos uma chave preciosa aqui. No versículo 13, a água tinha sumido, mas havia lama, lodo. O solo estava instável. Se Noé tivesse saído naquele momento, teria afundado na lama. Deus manteve-o lá dentro da arca por mais 57 dias. Por quê? Porque Deus não quer apenas tirar-nos da tempestade. Ele não quer fazer apenas isso. Ele quer colocar-nos em terra firme. Existe uma diferença entre o que parece pronto aos nossos olhos, conforme a nossa percepção, às vezes conforme o nosso coração, que é extremamente enganoso, desesperadamente corrupto, uma fábrica de ídolos. Há uma grande diferença entre o que parece pronto para nós e o que está pronto na providência de Deus. Por isso que o maior erro que nós temos é nós seguirmos o seguinte conselho: siga o seu coração. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se algum dia você ouviu isto, ou se algum dia te falarem isto, feche os seus ouvidos, desapareça desse local, porque estão te dando um péssimo conselho que vai te levar para a morte. Porque a minha percepção, a minha visão, a tua percepção, a tua visão, o nosso coração está corrompido pelo pecado e os nossos desejos, todos eles, estão afetados pelo pecado. O conselho bom é: siga a palavra de Deus. Escute o que Deus tem para dizer para você. Este é o melhor conselho. Então, no versículo 3, nós observamos que as águas estão secas, a superfície ali está visível. E no versículo 14, nós temos que efetivamente a terra está seca, a estrutura está habitável. Repetimos, o Matthew Poole, ele nos ensina ali não apenas da água, mas da lama e da sujeira também. Percebe? No versículo 13, nós observamos que, em que pese o dilúvio ter cessado, em que pese a superfície ser visível, Matthew Poole nos ensina que havia lama, sujeira e lodo que poderiam fazer com que Noé tivesse grandes problemas ali. Já no versículo 14, nós temos efetivamente que havia uma estrutura habitável, a terra estava realmente seca. E a lição-chave aqui é a diferença entre o que parece pronto e o que Deus diz que está pronto.
o que parece pronto e o que Deus diz que está pronto. Sendo assim, sabendo essa grande dificuldade, nós temos sempre que seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus, as Escrituras, sola a Escritura. E aqui entra a sabedoria pastoral de outro puritano chamado Matthew também, mas aí agora é o Matthew Henry. Ouçam que este gigante da fé, no qual os ombros nós estamos subindo também hoje para enxergarmos mais longe, nos diz sobre esse texto. Matthew Henry diz o seguinte: Deus consulta o nosso benefício e não os nossos desejos. As misericórdias restauradas são muito mais comoventes do que as misericórdias contínuas. Aqui é uma frase de Matthew Henry expondo este texto de Gênesis. Irmãos, quantas vezes queremos sair da provação no primeiro sinal de alívio? Mas aqui Matthew Henry lembra-nos que as misericórdias restauradas, aquelas que esperamos muito para receber, são muito mais doces e comoventes do que as misericórdias que nós temos todos os dias e nem sequer às vezes notamos. Você percebeu já que existem misericórdias tão importantes de Deus que sem elas nós não sobreviveríamos sequer segundos, como por exemplo o nosso coração estar batendo, como por exemplo a pequena camada de atmosfera que cobre a superfície da Terra, o ar que nós respiramos. Quantas vezes nós agradecemos esses pequenos detalhes, como o sangue corre nas nossas veias, como o nosso sistema digestivo ele funciona sem nós ordenarmos, nem sequer fazermos ideia de como efetivamente e por que eles funcionam, ele funciona. Percebe? Então é o que o Matthew Henry diz. As misericórdias restauradas são muito mais comoventes do que as misericórdias contínuas. Porque quando nós estamos numa situação de dor, sofrimento, perigo, e o Senhor nos tira desta situação, estas misericórdias são tão sentidas por nós. Elas são tão doces e comoventes para nós do que aquelas que nós usufruímos todos os dias. Meus amados, Deus estava a ensinar paciência a Noé. Como também nos ensina hoje em dia paciência. A arca foi uma escola de espera. Uma escola de espera. Agora, chegamos ao versículo 15 e 16. Vamos ler os versículos 15 e 16? Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Percebe? É o que Deus diz. Há uma simetria divina aqui. Há uma simetria divina aqui. Perceba que em Gênesis capítulo 7, versículo 1, Deus disse: entra. Noé entrou. Em Gênesis capítulo 8, versículo 16, Deus diz: sai. E só então Noé sai.
O reformador de Genebra, o grande professor, o qual também nós estamos subindo os ombros na aula de hoje, João Calvino, chama esta atitude de Noé de santa timidez. Santa timidez. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que expressão maravilhosa. Que expressão maravilhosa. Não é covardia, meus irmãos. É o temor reverente de dar um passo sequer sem a direção do Senhor. Esta santa timidez, eu repito, é o temor reverente de dar um passo sequer sem a direção do Senhor. Calvino diz que Noé preferiu ficar num ambiente fechado, com o ar viciado, cheirando a animais, mas estando no centro da vontade do Senhor Deus, do que respirar o ar puro da liberdade, estando fora da vontade de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, a verdadeira obediência mortifica a nossa pressa, submete a nossa consciência e a nossa vontade, regenera o nosso coração aos planos do Senhor, nosso Deus. O conceito-chave aqui é a santa timidez. A definição, como está aqui no nosso slide, é o medo piedoso de agir sem a direção de Deus. E o contraste, preferir o desconforto com Deus a, craseado, liberdade sem Ele. Que ensino precioso para mim e para você. E quando eles finalmente saem, nos versículos 17 a 19, o que vemos? Caos? Uma debandada de animais? Não. Vamos ler os versículos 17 a 19? Pegue sua Bíblia. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra. Sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Versículos 17 a 19. Nós vemos, meus irmãos, ordem. Nós não vemos aqui caos, debandada de animais. Nós vemos ordem. Eles saem segundo as suas famílias. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Não é um Deus de confusão. É um Deus de ordem. E Deus renova o mandato original. Sede fecundos e multiplicai-vos. Aqui vemos a doutrina da graça comum. Apesar da depravação humana, Deus, graciosamente, decide preservar a biologia, a vida e a estrutura da criação. Noé pisa em terra firme, não apenas como sobrevivente, mas como um novo Adão. Um novo Adão encarregado de repovoar o mundo, que agora pertence a Deus, por direito de conquista e de juízo. É o que nós chamamos em teologia reformada de novo mandate. Nós temos a graça comum,
a preservação da vida biológica, nós temos a ordem divina segundo as suas famílias. Deus não é Deus de confusão. E nós temos um mandato cultural: sede fecundos e multiplicai-vos. A repetição que está em Gênesis no capítulo 1. Noé surgindo nesse momento como um novo Adão, entre aspas. Eu quero agora, meu amigo, minha amiga, querido, amados, eu quero dirigir-me a você que talvez esteja a ouvir, a ver esta aula e ainda não tem certeza de sua salvação, ou porque ainda não se entregou de verdade a Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, ou porque ainda não tem certeza da sua salvação realmente. Meu amigo, minha amiga, a arca é uma figura de Cristo. Nós já estudamos isso nas aulas anteriores. Houve uma porta aberta para entrar, e houve um dia em que Deus a fechou. Hoje, a porta da graça ainda está efetivamente aberta, escancarada. Meu amigo, minha amiga, não confie na sua visão, não confie na sua ideologia, não confie no seu coração, não confie. Talvez você olhe para o mundo e o chão à sua volta pareça estar firme. A sua vida parece estar segura. Você tem uma boa família, você tem uma boa saúde, você tem um bom emprego. A terra ao teu redor parece estar firme. A terra parece estar segura. Ah, meu amigo, minha amiga, mas o juízo virá. Não mais com água. Nós aprendemos, lendo as Escrituras, que o juízo virá com fogo. Não tente enfrentar a ira de Deus fora da arca. E a arca é o Senhor Jesus Cristo, e só Ele. Arrependa-se hoje dos seus pecados e corra para Cristo. Somente nele, no Senhor Jesus Cristo, há abrigo seguro contra a tempestade da justiça divina. E a você, meu irmão, minha irmã, que já está em Cristo, mas que se encontra numa sala de espera. Talvez seja um desemprego que dura meses. Talvez seja uma enfermidade dolorida, sofrida, que não passa. Talvez seja um conflito familiar que persiste, debaixo de muita lágrima do seu casamento, dos seus filhos, da sua convivência com seus pais, com seus parentes. E você, meu irmão, minha irmã, olha pela janela e vê uma fresta de luz. E a vontade é arrombar a porta e resolver esse problema do seu jeito. Essa é a nossa vontade carnal. Vamos aprender com Noé. Tenha a santa timidez, como nos ensinou aqui o professor de Genebra, João Calvino. Tenhamos a santa timidez. Não saia antes do tempo. Não saia. O chão pode parecer até seco, mas Deus sabe que ainda há lama, lodo, sujeira. E nós podemos ser soterrados, afundarmos nesta lama. O Senhor Deus está a preparar o terreno para que quando você, eu, para que quando nós venhamos a sair, os nossos pés estejam firmes
em terra verdadeiramente seca. Espere, meu irmão, minha irmã, a confirmação da palavra de Deus e a providência divina. Nunca esqueça que aquele que começou a boa obra em mim e em você é fiel para completá-la, não no nosso tempo, mas no tempo dele, no tempo de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em suma, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que a fé vê, a fé espera e a fé obedece. Noé saiu da arca. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Será que ele construiu uma casa para si? Não. Na próxima aula, e aqui um pequeno spoiler da nossa próxima aula, nós veremos que a primeira obra de Noé foi construir um altar. Construir um altar. Estudaremos a adoração sacrificial e a aliança de Deus em Gênesis, a partir do capítulo 8, versículos 20. Não percam a nossa próxima aula aqui no Ministério 5 Solas. Que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. Eu lembro mais uma vez, entrem aqui no nosso grupo do Telegram, o link está na tela, t.me/5 Solas Oficial. Nós vamos continuar esta conversa neste link, lá no nosso grupo do Telegram. Eu me chamo Eduardo Freitas. Eu estou sempre no ombro de gigantes. E você aproveitou mais um conteúdo disponibilizado pelo Ministério 5 Solas em uma de nossas mídias sociais. Fiquem com Deus. Só lhe deu glória e até a próxima, se Deus assim permitir. Até mais.